Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Teremos agora para vocês mais um relato de traição e a gente já volta já para concluirmos esse nosso vídeo de hoje. Assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, queridos. Essa história não é minha. É do meu irmão gêmeo, Alan. Sou Alex, tenho 50 anos e sempre fui bem diferente do meu irmão. Alan sempre foi da paz e eu sou mais do tipo que gosta de justiça com as próprias mãos. Ele é casado há 26 anos e tem 3 filhos, Júnior, de 25 anos, e as gêmeas Márcia e Mércia, de 22. Um ano atrás, tudo mudou. Alan descobriu que sua esposa, Clara, o traía com um delegado de polícia. Ele ficou arrasado e, em um momento de raiva, decidiu confrontá-la. O que ele não esperava era que, após a discussão, fosse brutalmente espancado por 8 policiais, que atuaram a mando do delegado. Alan foi hospitalizado e, por sorte, sobreviveu. No hospital, ele me contou o que aconteceu e me deu os nomes dos policiais que o machucaram. A raiva tomou conta de mim. Eu não aceitei aquilo. Decidi que faria justiça do meu jeito. Fui atrás de cada um dos policiais. Encontrei-os e fiz questão de dar uma surra em todos. Era como se toda a dor que Alan sentia se transformasse em socos e chutes. Eles confessaram na justiça que o delegado tinha mandado agredi-lo, mas isso não trouxe paz para Alan. O delegado, percebendo que a situação estava se complicando, fugiu. Mas eu não poderia deixar isso assim. A ideia de que ele estava solto me deixava inquieto. Com o que eu sabia e minhas habilidades como agente federal, decidi que o encontraria a qualquer custo. Depois de meses de busca, consegui encontrá-lo em um local isolado, longe da cidade. O encontro foi tenso. Olhei em seus olhos e sabia que ele tinha feito Alan sofrer. Dei uma surra nele, cheia de raiva e desejo de vingança. Quando terminei, ele desapareceu da minha vida, assim como da vida do meu irmão. Depois disso, meus sobrinhos não falam mais com a mãe. Alan, por sua vez, continua salvando vidas como médico. E eu, sempre da guerra, sigo prendo bandidos, mantendo-os longe de pessoas inocentes. A vida é assim, cheia de escolhas e consequências. A história de Alan me ensinou que, apesar de tudo, a paz pode ser mais difícil de alcançar do que a vingança. Se você gostou do relato, deixe comentários. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para nos ajudar. E esse foi o nosso relato de hoje, pessoal, e até o próximo. Eu não acredito que esse caso seja vingança. Eu acho que foi um acerto de contas ou ajuste de contas. Vingança é diferente do que aconteceu. Eu vou explicar para vocês aqui por que não é vingança. Vingança seria algo feito assim por ódio, por esse ódio que foi causado. É como se você quisesse devolver a maldade que te fizeram. Pareceu isso, até inclusive esse gêmeo revoltado deixou transparecer isso no próprio relato, ele dizendo que foi vingança. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como um ajuste ou acerto de contas. É isso que eu vejo. Porque se fosse vingança, ele teria ultrapassado o que foi feito. O mal que o irmão dele sofreu, ele teria ultrapassado, não seria proporcional. Ele pareceu ser justo para mim, apesar de que no relato ele deixou claro que o irmão dele, gêmeo, era bom e ele era o contrário do irmão. Eu não concordo com isso. Ele não é mau, ele é justo. E às vezes uma pessoa que é justa, ela pode parecer má devido ao que ela venha a fazer. Ah, é uma pessoa cruel. Não é. É talvez, em certos casos, justiça que a pessoa está proporcionando. Aí pode parecer que é violenta demais
ou que é cruel demais, maldoso demais. E não é bem isso. Quem fez maldade no relato foi a esposa de 26 anos de casados, que traiu o marido. Isso foi maldade. Ela fez ele sofrer, fez os filhos sofrer. O delegado que mandou os policiais, 8 policiais, se eu não me engano, espancar o cara traído, que já estava sendo traído, e ainda tinha que apanhar, ser agredido. Isso sim é maldade. E o irmão ficou indignado com isso, porque ele achava que o irmão dele é bom e não merecia passar pelo que estava passando. E ele foi lá e esculachou os caras. Deu uma surra em todos os envolvidos na situação. Os 8 policiais, que depois entregaram o delegado, e também depois o delegado, que levou uma surra também. Isso não foi vingança para mim. Como eu disse, é um acerto de contas. Agora veja bem, no relato passado, se não me falha a memória, era uma moça da igreja que traía o noivo dela com 3 pastores, com um ex-namoradinho da época da escola, não é? Eu falei isso no vídeo, nos comentários. Só que eu esqueci de falar uma coisinha básica para vocês. Essa revolta desse gêmeo do relato aqui, dele achar que o irmão dele, por ser bondoso demais, médico, salvava vidas, era bom pai, era bom marido, não merecia ser traído e ser agredido, além de tudo. E isso tem a ver com o que eu vou falar agora. O rapaz do relato passado do outro vídeo, ele perdeu a fé dele por conta das maldades que a noiva dele fez com ele. Estão entendendo? Aí tem 2 situações que eu tenho que deixar claro para vocês. Nem todo mundo que está dentro da igreja são pessoas boas, dignas. Antigamente eu achava que a maioria das pessoas eram boas. Eu mudei esse pensamento. Hoje em dia eu acho que a maioria não é boa. E tem pessoas boas dentro da igreja, pessoas que realmente seguem a Deus. Eu quero deixar isso bem claro. Conheço muitas pessoas que eu sei que seguem a Deus de fato. Só que a maioria finge, mente, interpreta um personagem de pessoa digna e não é digna. Quando você faz maldades, quando você machuca as pessoas, quando você maltrata as pessoas, quando você dá esperanças e magoa os sentimentos das pessoas, isso mostra que você não é uma pessoa boa. E quem pratica o mal pertence ao mal, não pertence a Deus. É isso que eu estou dizendo. O rapaz, naquele vídeo, ele deixou claro em suas palavras que ele perdeu a fé. Lembra que eu falei que tem 2 situações que acontecem? Você perde a fé, primeiramente, nas pessoas que te decepcionam e são de igreja. Aí, ao fazerem coisas erradas, essas pessoas mostram para você que é um engano, é uma encenação, essa pessoa dizer que é de igreja. Aí a pessoa já começa a duvidar. Aí a fé já vai se esvaindo, porque aquelas pessoas que deveriam dar exemplos decepcionam. A segunda situação, agora as pessoas vão achar que as minhas palavras estão sendo fortes demais, mas presta atenção no contexto do que eu estou falando. A segunda situação, a pessoa que sabe que não merece estar passando por essas coisas ruins, ela reconhece que Deus permitiu que tudo isso acontecesse com ela. Deus permitiu que ele se apaixonasse por uma mulher que não é digna. Deus permitiu que ele amasse aquela mulher que não é digna. Deus permitiu que aquela mulher que se dizia religiosa estava brincando com os sentimentos do cara. Deus permitiu tudo isso. Permitiu que, fazendo tudo de errado, essa mulher
ela continua sendo abençoada, mesmo fazendo mal a outra pessoa, fazendo outra pessoa sofrer. Aí esse cara que passou por tudo isso, ele começa a achar: Deus não me ama. Aí você pensa: mas tem significado. É que a gente, por ser humano, não conseguimos ter o intelecto necessário para compreender as vontades de Deus. Mas aí a gente pensa: que raios de aprendizado é esse que a gente tem que se lascar com farofa? Estão entendendo o que eu estou falando? Você sofrer pra caramba, não fazendo mal a ninguém, não tratando mal as pessoas, não traindo, não brincando com os sentimentos das pessoas, mas fazem tudo e mais um pouco com você. E é permitido. Isso faz com que a pessoa não queira nem passar em frente de uma igreja. Eu conheço pessoas que não passam nem em frente à igreja, têm repulsa por conta das maldades que pessoas que frequentam fazem e por conta de achar que Deus trata as pessoas de forma diferente. Algumas pessoas podem fazer de tudo e são abençoadas, e outras pessoas não fazem mal a ninguém e são amaldiçoadas e são punidas. Estão entendendo? Foi o que aconteceu também nesse relato, que o cara que se achava mal em comparação com o irmão, que era bom médico, salvava vidas, era bom pai, bom marido, e ele se achava mal. E ele foi lá e, nas palavras dele, se vingou dos caras que fizeram mal ao irmão dele. Mas isso não foi vingança, foi um acerto de contas, e ele tinha o direito de fazer isso. Eu talvez seria até um pouco pior. Por que eu seria um pouco pior? Porque, ao meu ver, do meu ponto de vista, o bem e o mal caminham juntos. Só que eu não faço parte de nenhum dos dois. Como eu disse, eu considero esse rapaz do relato justo. E justo é o que eu busco ser. Fazer o que tem que ser feito de forma correta. É isso, porque eu fui decepcionado. Assim como muitas pessoas são decepcionadas. Esse negócio de falar luta do bem contra o mal, que nada, são amigos, trabalham juntos, é um jogo que você fica sofrendo, pagando eternamente nessa briga, nessa coisa, aí fica o mal seduzindo as pessoas, não é? E o bem permitindo que o mal seduza as pessoas. Olha que interessante. Brincadeira de criança. E quando eu era criança e tinha brincadeiras que eu não gostava, eu não brincava, eu não participava da brincadeira imbecil, que do meu ponto de vista é muito imbecil esse jogo. É um jogo que não faz sentido nenhum. Mas tem um sentido? Tem! Só que a minha incapacidade intelectual não permite que eu descubra qual é o motivo idiota que existe. Eu sei que existe, só que eu discordo completamente. Não é deboche, não. Eu tô rindo porque eu discordo mesmo. Eu não acho que deveria ser assim. Estão entendendo? Eu acho que é justo quando pessoas fazem o mal serem punidas, mas não é justo pessoas que fazem o mal serem abençoadas. Não é justo. A pessoa que sofre a vida toda, desde criança, e nunca é abençoada. É justo isso para você? Para mim não é. E não importa. Eu nem espero descobrir qual é o sentido. Não me importo mais com isso. Eu até brinco com o pessoal que, se esse negócio de reencarnação for verdade, eu só voltarei em outras vidas se for obrigado. Porque eu não tenho poder para peitar ninguém, não é? Nem o bem nem o mal, não é verdade? Eu sou apenas um ser humano. Eu não tenho esse poder. Mas se eu puder escolher, eu não volto mais. Estou sendo sincero para vocês. Tem que pagar dívidas de vidas passadas. A dívida vai ser paga. A alma sendo aniquilada. Estão entendendo? Não volto, porque eu acho que não é certo, não é justo.
Eu conheço tanta história de pessoas que sempre foram boas a vida toda e terminaram mal pra caramba. E conheço histórias de pessoas que, nossa, eu não tenho nem palavras para descrever, mas foram felizes durante a vida. Estão entendendo? E isso aborrece. Por isso, eu digo que quando você escuta alguém falando que não tem religião, que não tem fé, que não vai à igreja, você tem que entender o ponto de vista dessas pessoas. Você tem que se colocar no lugar dessas pessoas, porque elas passaram por coisas que você nem imagina, de ser maltratado por pessoas que deveriam falar em nome de Deus, não é? E fazem o quê? O contrário. Debocham, dão risadas, fazem outras pessoas sofrerem, dão esperanças, enganam, traem e ainda são abençoadas. Olha que interessante. Aí você tem que ser obrigado a participar desse jogo? Eu acho uma baita de uma sacanagem. Estou sendo bem sincero. Tem coisa que aborrece a pessoa, não é? Você pode pensar que eu assisto muito vídeos desse tipo assim de traição. Digamos assim, vou dar um exemplo a vocês. De cada 100 vídeos que eu assisto, um é de traição e 99 é de outras coisas. É de futebol, é aqueles vídeos de amor, não é? De situações românticas, eu gosto muito, eu acho muito bonito. Pessoas que se encontram, né? Pelo caminho, histórias assim de superação de vida, coisas desse tipo, eu gosto muito. Assisto também vídeos de curiosidades, porque é sempre bom aprender, não é? A maioria das pessoas não gostam de aprender, não, gostam de se manter burras. É compreensível, não é? Porque quando você não sabe de nada, você não tem por que se estressar, não é? Você se torna uma pessoa fácil de ser controlada, não é? Aí você aceita tudo. Tudo que acontece, está tudo bom, está tudo tranquilo, não é? É assim. Agora, quando você aprende as coisas, observa as situações que acontecem, vê esses governantes roubando, fazendo um monte de coisa, querendo colocar venenos dentro da gente, não é? Você vê esse controle total aí que tem, e você, quando é inteligente, quando tem conhecimento, você logo percebe a manipulação. Então eu sou contra isso de manipulação. É só me deixar quietinho no meu canto, que tá tudo tranquilo. Fica tudo tranquilo. Aí o tempo vai passando, é assim que é. A vida é assim. Vai passando, aí chega um momento que a gente vai e parte e fica tudo tranquilo. Esse vídeo me deu um certo estresse. Esse, não é? Apesar de eu ter gostado do final, foi muito bom, porque o rapaz não se vingou, ele acertou as contas do mal que fizeram ao irmão dele. O outro vídeo, esse sim me estressou pra caramba, porque você vê a maldade em pessoas que deveriam fazer o contrário. Pessoas que servem a Deus praticando certas coisas só com interesse em dinheiro, em bens materiais. Isso desanima, e isso dá um mal-estar terrível em mim. Particularmente, não é? Eu não sei o que vocês pensam com relação a isso. Para a maioria das pessoas deve ser aceitável. Para mim não é. Eu estou sendo mais do que sincero. É simples. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.